Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Beleza, meu caro? Boa Boa noite, noite, audiência. Filipão. Tudo bem? Tudo beleza? Ansioso com o tema de hoje, né? Que A gente é vai isso? falar, talvez, da grande paixão nossa, né, Daniel? Contratar, desenvolver, treinar, equipe de alta performance. Poxa, hoje é um dia que a gente está aguardando há muito tempo. Estava ali, né, guardadinho esse dia, para que a Quase que gente... nós fizemos uma live de bastidor. Verdade, verdade. Pessoal, boa noite a todos. Prazer ter vocês aqui na live número 7. Número 7 de quantos, Daniel? 2023. Audacioso, audacioso. Nós vamos chegar lá. Meta dada, meta cumprida, né, Daniel? Sempre. Pessoal, manda aí no nosso chat aí, de onde vocês estão vendo a nossa live. Coloquem no chat também se estão ouvindo a gente bem, vendo a gente bem. Isso é super importante, porque vocês têm uma experiência legal aqui com a gente. A nossa convidada já está esperando a gente aqui atrás das cortinas, mas vamos dar um tempinho aí. Quero ver os comentários para ver se vocês estão conseguindo ouvir a gente em alto e bom som e ver a gente bem também, né, Daniel? Com certeza. Com certeza. Isso é importante. Dê um alô aí pra gente, de onde vocês estão, como é que está chegando para vocês e perguntas aqui para nossa super convidada. Isso, pessoal, já vai colocando as perguntas aí, que a gente vai ter 3 momentos, né, Daniel? 3 momentos, a voz do povo é a voz de Deus, que é onde vocês podem fazer perguntas. E o mais interessante, tá, gente? Eu até coloquei isso numa postagem que eu fiz hoje. Boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Carmen. Coloquei na postagem hoje, o Daniel Antico. E participar ao vivo é muito importante, porque as pessoas podem fazer perguntas. Poxa, fazer uma pergunta para a nossa convidada de hoje, ela responder, é uma consultoria caríssima, né? Então, quando eu estou assistindo no outro dia, a reprise, eu perco essa oportunidade de fazer uma pergunta que pode mudar ali o jogo, né, dentro da minha empresa. Então, olha, Exato. Recife, Carmen de Recife, Daniel falou que a gente está ouvindo bem, Bem-vinda! Carmen de Legal. Recife, LinkedIn User, boa noite, Sumaré, não consigo identificar quem é, tá, mas seja muito bem-vindo ao Carlos, boa noite, Carlos Eduardo de Olinda, boa noite a todos. Pessoal, 9:03, então já vamos dar início aqui à nossa live, porque esse tema aqui ele é muito interessante. A gente pensa que a gente vai conseguir colocar tudo isso em uma hora, né? A gente pensou essa live aqui, a gente conduziu e construiu ela para que a gente consiga trazer um tema tão polêmico, né, Daniel? Que é um tema que sempre que a gente vai prestar uma consultoria, sempre que a gente vai conversar com um cliente ou com um potencial cliente, esse tema aparece, a questão da contratação e desenvolvimento de um time de vendas. Então, a gente criou aqui uma estrutura para que a gente consiga trazer aí explicações, levantar provocações sobre essa jornada que é de contratar uma pessoa, contratar um vendedor, desenvolver um vendedor e fazer ele performar dentro da equipe. Beleza? Exatamente. Show de bola. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rodrigo. O Roger de Recife também. Marcele, Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha. Muito A gente vai se legal. apresentar rapidinho aqui. Daniel, fica à vontade para poder explicar para a nossa audiência quem é você, por que você está aqui organizando aí esse papo em vendas. Show de bola. Bora, galera. Para quem está chegando pela primeira vez aí no Papo em Vendas, eu sou Daniel Antico, apaixonado pela vida, pela família e por pessoas. E por vendas, desenvolver pessoas, desenvolver vendedores, ajudá-los a sair do ponto A para o ponto B constantemente, para mim, é uma missão. Sou consultor de vendas, palestrante e treinador de campeões de vendas. Bem rápido, bem objetivo, para dar muito tempo para a nossa super convidada, Filipão. E quem é você? Beleza, maravilha. Já puxando aí o tema, como treinador, como consultor de vendas, poxa, esse talvez seja um dos temas que eu mais sou apaixonado, que é capacitação de time de vendas,
principalmente para a gente conseguir transformar vendedores em supervendedores, né, Daniel? Aqueles vendedores que conseguem ter performance acima do normal. A gente tem aí vamos dizer assim, uma massa de vendedores que conseguem ter resultados muito próximos e alguns vendedores que têm resultados muito, mas muito acima da média. São aqueles vendedores que justamente levam teoria técnica para abordagem e inteligência emocional em vendas. Então, hoje aqui a gente vai falar de hard skills e soft skills. Para quem é vendedor, vai pegar ali vários ganchos da Aline de como que o que o mercado quer, como que ele pode se desenvolver. Então, esse tema, para mim, é um dos temas que eu sou mais apaixonado, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da Aline, a estrela da noite, tá? Olha, eu confesso que eu precisei olhar o LinkedIn dela 5 minutos antes da gente começar, tá? Essa mulher ganha tanto prêmio que toda hora a gente tem que fazer uma atualização. Então, olha, ela é consultora de RH, tá? Na empresa dela, né? Na Aline Souza Pessoas e Estratégias, professora universitária, professora da Conca e professora convidada de RH da Sólides Tecnologia, colunista RH para você, RH Portal, Top Voice desde 2021, com mais de 600 mil seguidores no LinkedIn. Semana passada ficou em segundo lugar como profissional de RH mais influente no LinkedIn Brasil, um ranking da Favicon. E aí, se não me engano, ontem, abro uma lista, né, uma lista que saiu de Top 100 People 2023 da FIDS, tá ela lá também. Por isso que eu estou falando que eu preciso sempre olhar aí o LinkedIn dela antes de fazer uma apresentação. E aí vamos trazê-la para o palco. Seja muito bem-vinda, Aline. Prazer ter você aqui. E mais do que isso, ela é a nossa madrinha, tá, pessoal? Porque foi a partir dela que eu conheci o Daniel, que eu conheci o Rodrigo Ogeira, a gente montou um grupo, foi dentro de uma live dela que a gente se conheceu. Então, o Papo em Venda só existe por causa dessa rainha aí, dessa madrinha. Seja bem-vinda. Boa noite, Aline. Que apresentação fantástica, né? Acho que você trouxe muitos pontos aí da minha trajetória. Eu fico muito feliz por esse carinho, pelo convite também. E vou dar o meu boa noite para o pessoal que eu costumo abrir as minhas lives. Olá, bem amigos da rede LinkedIn! Eu sempre abro assim as minhas lives. Estou muito contente aqui de estar com vocês batendo esse papo sobre processo seletivo, sobre vendas. Não sou uma expert na área de vendas, mas já acompanhei alguns processos seletivos dessa área. E então a gente vai fazer esse bate-bola aí, né, sobre esses assuntos aí que geralmente geram muitas dúvidas nos gestores de vendas e tudo mais. E mais feliz ainda de ter, né, sido madrinha desse projeto fantástico que vocês estão fazendo aqui na rede. É muito incrível vocês estarem disseminando o conhecimento de vocês, a experiência de vocês, né? O Rodrigo não pôde estar aqui conosco, mas também é outro profissional fantástico, e eu fico muito feliz de ter sido meio que, né, ter dado esse pontapé inicial aí para vocês se conhecerem e vocês fortalecerem os laços e iniciarem esse projeto. Então, fantástico e parabéns, gente, tá magnífico isso daqui. Sempre que eu posso, eu assisto vocês e realmente é um trabalho de muita qualidade. É uma honra. Fica à vontade, tá, Daniel? Não, muito legal. Vai ser uma live super especial. Eu brinquei no início que a gente teve que se policiar no nosso brainstorm antes do start, porque os assuntos são tão palpitantes, né? São tão interessantes, são tão reais. Eu acho que essa é a palavra. Porque nós, como consultores, né, Felipão, quando a gente está num projeto, numa palestra ou num treinamento, a gente é contratado, ministra essa palestra, ministra esse treinamento, tem um alinhamento prévio, termina aquele bate-papo no final, um coffee break e vamos embora. No projeto de consultoria, nós estamos toda semana no cliente, então nós participamos de tudo. Então, muita coisa real nós abordaremos aqui. Eu sugiro que a gente já bote a mão na massa, Felipão. Beleza, vamos lá, pessoal. E aí, curtam, tá? Aperta o botãozinho aí de curtir, compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem na rede, para que essas pessoas também tenham oportunidade de fazer as perguntas, de participar aqui ao vivo com a gente, tá? Então, vamos embora, né? Sem mais delongas, né? A gente vai fazer diferente hoje aqui, porque a gente tem
uma convidada especial. A gente vai usar o momento direto ao ponto junto com o momento mão na massa. Então, a gente está inovando aqui, juntando 2 quadros. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a jornada completa. A gente vai naquela primeira dúvida ali, né, do planejamento da vaga, vamos falar do processo seletivo, vamos falar do onboarding, vamos falar do desenvolvimento. Então, o momento direto ao ponto já é um momento mão na massa, para que vocês já comecem a anotar caderninho aí, comecem a anotar as dicas do passo a passo do que vocês devem e do que vocês não devem fazer quando a gente está falando de um processo seletivo. E, claro, a gente vai provocar aqui de um processo seletivo em vendas, que é super importante, que eu tenho certeza que tem gestores, tem founders, tem CEOs, tem gerentes de vendas, e muitas das vezes, ou, na maioria, quase todas as vezes, ou em algumas empresas, todas as vezes, eles estão envolvidos no processo seletivo. Tá? Então, a primeira provocação que a gente vai fazer, tá, para você, Aline, é o planejamento da vaga. Tá? Então, ok, sou um CEO, né, tenho minha empresa ali, ainda escalando, com poucos funcionários, não tenho RH, e aí eu preciso contratar vendedores, ou sou um diretor comercial de uma empresa grande, tenho o RH na sala do lado minha, qual que é o perfil que eu devo contratar de vendedores? Quando eu vou montar essa vaga, quando eu vou pensar em trazer alguém, qual que é o perfil? E aí vamos pensar a parte técnica e também as soft skills, né? Essas skills mais emocionais, as skills que perpassam ali só pelo conhecimento técnico que o vendedor tem que ter. Então, deixa a bomba aí com você, tá, Aline? Então, quando a gente fala em planejamento de vaga, é muito importante que se entenda primeiro o ramo de atuação da organização, a cultura organizacional e o que, de fato, essa empresa ela precisa como perfil de profissional para trabalhar nessa organização. Quando você tem essa noção do perfil que você quer para trabalhar na sua empresa, você consegue fazer um planejamento muito mais assertivo e estratégico, tanto quanto as competências técnicas, quanto as competências comportamentais que você precisa naquele profissional, né? O que eu estava conversando com os meninos aqui antes da live é justamente meio que essa falta de preocupação que muitos times comerciais têm quando vai anunciar uma vaga de vendas, né? Porque parece que a área de vendas é aquela área operacional, largada, que ninguém liga, né? A pessoa ela entra ali naquela área meio que vai e se vira, né? E não é bem assim. Justamente por ser uma área de linha de frente, uma área que realmente vai trazer ali a remuneração, vai trazer o subsídio, vai trazer, né, o lucro para a organização, o resultado. Então, essa área ela tem que ser muito bem cuidada. Então, quando a gente fala de hard e soft skills, vai depender muito do tipo da organização e do tipo de profissional que essa empresa precisa. Porque muitas vezes é uma empresa que tem um perfil que precisa de profissionais que tenham essa capacidade mais, digamos, que tem esse tato melhor com o público, né, com os clientes, que é um perfil mais farmer, e tem um perfil mais agressivo, que é aquele perfil hunter, aquele profissional que realmente ele tem que ir atrás, ele tem que ter mesmo esse tino comercial mais agressivo de ir lá e fazer e acontecer. Então, vai depender muito do estilo que essa organização adota, e tem organizações que adotam os dois estilos. Tem os profissionais que são, né, mais passivos ali, e tem os profissionais mais ativos. Então, tudo vai depender do teu processo seletivo, do que você quer quanto àquele perfil de profissional específico. Então, quando você está montando o seu time, imagine, eu preciso de uma pessoa que tenha domínio em Excel, eu preciso de uma pessoa que tenha domínio em Power BI, eu preciso de alguém que entenda do CRM específico aqui para poder trabalhar aqui na minha organização. Eu preciso de um vendedor que talvez vá fazer uma venda internacional. Então, ele precisa pelo menos entender, ter a leitura ali da língua inglesa para ele receber uma proposta comercial e ele conseguir passar de volta essa negociação. Então, vai depender muito do estilo de vaga que você vai anunciar. E aí, você fazendo um descritivo de vaga com essas qualificações, essas atribuições que você precisa nesse profissional,
você consegue direcionar o teu processo seletivo de uma forma que ele realmente traga pessoas que vão ser compatíveis com a tua vaga, a tua empresa, né? Então é importante entender todo esse escopo para que você possa montar isso e efetivamente jogar isso para o mercado. O que eu observo, né, em algumas empresas, não estou generalizando, mas algumas empresas, elas colocam lá, saber trabalhar sob pressão. O vendedor precisa montar uma proposta comercial, ele precisa ter resiliência, ele precisa ter inteligência emocional. E o que acontece quando você enche esse descritivo de vaga com características comportamentais? A pessoa, quando ela vai participar de um processo seletivo, gente, não sei se vocês já observaram, mas ela tem vários mecanismos aí de decoreba, né? De ver respostas prontas, fórmulas prontas. Então, se você faz um descritivo de vaga que deveria, a priori, ser mais técnico e você joga muitas habilidades comportamentais nesse descritivo, você não consegue compreender se aquela pessoa realmente ela tem essas habilidades técnicas para a vaga que você precisa, para a vaga que você está jogando aí no mercado, né? Porque tem uma diferença, tá? Quando você monta um descritivo de vaga, lógico, você pode colocar ali algumas habilidades comportamentais esperadas, mas essas habilidades comportamentais, elas são verificadas na hora da entrevista. E daí a importância de você ter um descritivo mais técnico quanto às ferramentas, quanto às competências que você espera desse profissional. E aí, na entrevista, você faz uma entrevista estruturada, uma entrevista por competências, que você vai conseguir extrair se efetivamente esse profissional tem as soft skills esperadas pela tua organização, né? Então, tudo vai muito desse ajuste e dessa organização que você tem na hora ali de organizar o seu descritivo de vaga. E, óbvio, né? Quando eu falo de descritivo, você precisa ter uma mínima noção também de gestão de pessoas, né? O que tem muito no mercado são pessoas que entendem demais de vender, entendem demais de métricas, de resultados, de dados, mas quando é para lidar com pessoas, aí o negócio desanda, né, meninos? Vocês que têm essa lida diária aí nessa área, acho que vocês já puderam observar algumas pessoas que são excelentes em resultados, mas quando vão fazer uma negociação, quando vão fechar uma venda, por exemplo, elas simplesmente não têm muita argumentação e às vezes até perde a venda, né? Já cansei de ver pessoas que me atenderam, né, em momentos específicos que, assim, na hora do embasamento ali de dados, de falar, é tudo muito, muito bonito. Mas quando é para ter mais um lado de jogar mesmo assim para o emocional, né, de trazer essa pessoa efetivamente para ela comprar o teu produto, tal, é diferente. Ela não tem esse jeito de lidar com as pessoas, né? Então eu acho que vocês já devem ter lidado com esse tipo de vendedor tanto na contratação quanto na hora de comprar também. Sim, acho que acaba acontecendo mesmo, né? Isso são exemplos reais. E eu quero te fazer uma pergunta em cima disso, tá? Um misto entre valores e soft skill. Então, é um campeão de vendas de resultado, tá? Mas existem alguns valores desalinhados com a empresa. É um campeão de vendas em resultado, mas não tem empatia, não cuida do cliente interno, mas dá resultado não só o quantitativo como o qualitativo. Também vende com margem boa. Onde o RH entra neste momento, sendo que a liderança de vendas está extremamente feliz com os resultados. O time ganha bônus, a liderança ganha bônus, mas o RH recebe reclamação de outras pessoas da forma que a pessoa trata, que a pessoa lida, que a pessoa administra ou não administra quando existe algum problema, alguma situação mais complicada no dia a dia.
E eu vi um comentário aqui da Madalena, eu ia até falar que caso com isso que você está me perguntando. Ela colocou, mas normalmente a área comercial é uma área focada em resultados. Só que, tudo bem, a pessoa é ótima, né? Tem resultados maravilhosos, ela vende muito bem, todo mundo está feliz, está recebendo sua PLR, está recebendo ali a sua comissão, tudo muito lindo. Só que o clima organizacional, muitas vezes, ele vira um inferno. Então, é uma pessoa que ela não sabe se relacionar com os demais, então é totalmente individualista, porque ela consegue bater as metas dela, consegue performar muito bem, mas, por exemplo, se for fazer uma venda coletiva, ou então se você precisar realmente se relacionar, porque o processo de vendas, né, eu não sou especialista, tá, gente? Mas, assim, na minha cabeça, é um processo. Então, você tem ali o início desse processo, você tem a manutenção desse processo e você tem o pós-processo. Então, uma pessoa que ela é muito boa na hora de vender e tal, e tem o resultado, possivelmente ela não vai conseguir manter isso daí, então ela vai fazer essa primeira venda muito bem, vai conseguir fechar novos clientes, mas ela não vai ter um bom relacionamento com esses clientes. Então, assim, ela vai efetuar essa primeira venda, vai conquistar novos clientes, mas e aí, como é que você vai manter? Como é que você vai manter o relacionamento com essas pessoas que você já trouxe para a tua carteira, né? Porque uma coisa é você, né, ter sucesso ali na hora de conquistar esse novo cliente, mas você tem que manter isso. Então, você tem que manter isso em toda essa jornada desse cliente, assim como a jornada do colaborador. A mesma coisa acontece com a de vendas. Você tem que manter esse cliente e você tem que encantar esse cliente no pós. Então, você tem que manter isso. E isso não só para com o cliente externo, mas para com o cliente, seu colega de trabalho. Então, se você está fazendo ali, né, está performando e tudo mais, mas você não olha pro coletivo, então esse ambiente ele vai ficando cada vez mais degradante para as pessoas que ali estão, porque o comportamento de uma pessoa vai intoxicar todo aquele ambiente. Você imagina a rotatividade que esse ambiente vai ter por causa desse que tudo bem, está trazendo eu xingando aqui, gente, desculpa, um puta resultado para a empresa, mas o cara ele não sabe se relacionar, ele é mal educado, ele derruba a motivação dos demais, ele derruba a produtividade, o clima vai para o ralo. Então, assim, aí você tem que pesar na balança. Está valendo a pena eu manter essa pessoa aqui, que torna esse... Todo mundo reclama, né? Cliente reclama, o colega reclama. Será que está valendo a pena? E aí você vai colocar na balança se essa produtividade dessa pessoa ela está valendo a pena por todo o coletivo, né? E aí vai muito da gestão aí. Então, tá fazendo sentido você ter uma rotatividade gigante de pessoas aqui que não estão aguentando uma pessoa específica, e você está gastando dinheiro com isso, porque a gente sabe que novas contratações gasta-se muito dinheiro com isso, e mantendo sempre um ambiente muito triste para trabalhar. E, consequentemente, isso afeta a atração de novos talentos. Então, se tem uma pessoa que sai da minha organização, ela fala mal dessa organização, fala, olha, tem uma pessoa lá dentro que ela é insuportável, não vai. Então, eu vou afetar a minha marca empregadora, porque as pessoas que estão dentro da organização, elas podem ser detratoras, ou elas podem ser promotoras do seu negócio. Então, quando elas vão para fora desse mercado, elas falam, aqui não vem não, porque aqui não dá, eles estão segurando uma pessoa aqui que não dá, e aí já passaram várias outras pessoas aqui que não estão aguentando esse ambiente. Então, meça aí se realmente isso está valendo a pena, né? Na minha opinião, se tem uma pessoa que tem essa atitude tão negativa dentro desse ambiente organizacional, não vale a pena, apesar dela performar, mas não vale a pena porque a gente está falando de um coletivo, a gente está falando de um ecossistema, uma empresa é um ecossistema. Então, tudo tem que andar bem, tem que andar alinhado. Se não andar dessa forma, acredito eu, que você pode ter um resultado ali naquele curto prazo, mas a longo prazo isso não vai se manter. Tem um ponto interessante, né? Eu gostei muito do ponto aí da Madalena, até depois, no próximo passo aqui, eu quero
quero usar um ponto que ela colocou ali da dominância, e o Daniel já tem certeza que o Daniel já até sabe para onde que eu vou, né? Para a gente poder entender, beleza, como é que eu consigo identificar, eu preciso de pessoas que têm, por exemplo, esse aspecto da dominância, como é que eu consigo identificar isso? Mas aí a gente vai falar isso mais na questão do processo seletivo. Essa questão da cultura é muito legal, assim, né? Eu acho que o mais importante é o gestor ter consciência de que tipo de cultura ele está construindo. Porque em alguns momentos a gente tem, vamos dizer assim, já vi muito isso acontecendo, né? Poxa, uma cultura altamente agressiva, aquela cultura geral, tem um estigma, assim, de que o comercial tem que ser gritaria, tem que ser pressão, tem que ser vambora, vendedor não tem passado, né? A gente tem umas frases, né? Vendedor não tem passado, bateu meta hoje, amanhã, cara, o que você fez ontem já não vale nada. E isso é algo, assim, é perverso e as pessoas começam a repetir alguns discursos que levam as pessoas para um lugar de doença mental, de esgotamento, etc. E até um pouco um discurso perverso, vamos entrar assim. Tá? Mas não que seja errado fazer esse tipo de construção, né? E aí ele vai ter o ônus disso, ok? Vai ter as pessoas tendo burnout, saindo da empresa, rotatividade alta, às vezes até tomando um processo, vai lá no Glassdoor, todo mundo falando mal da empresa, e aí ele vai contratar a galera que está topando fazer isso. Ok. Mas eu acho que o mais importante é que tipo de cultura eu quero construir. Porque a gente tem algumas máquinas de venda que é pressão, 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 e aí depois fala assim, cara, eu não estou entendendo por que não tem integração da equipe. Eu não estou entendendo por que na festa do final de ano ninguém veio. E aí que fica uma coisa assim, fala, cara, mas a cultura que você está construindo, e beleza, talvez seja seu estilo, talvez seja o estilo da empresa, talvez seja estilo até do próprio ramo que essa pessoa está. A gente sabe que tem alguns ramos, alguns segmentos que a agressividade é muito forte, faz parte até de uma cultura já construída ao longo do tempo. Mas não dá para depois falar, poxa, eu quero fazer, RH, vamos fazer um happy hour online na sexta-feira de integração do time para a galera ir lá e botar uma fantasia no carnaval e todo mundo se conhecer. Não, a galera não está lá para isso. Então, são escolhas que são feitas, né? São estratégias, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, mas que você precisa entender onde que ela vai levar. Isso, é o posicionamento de mercado, né, Felipe? Então, assim, se eu vejo que o meu posicionamento de mercado ele é mais agressivo e eu estou achando as pessoas que estão topando esse posicionamento e tudo bem, ok, né? Cada um tem o seu posicionamento. Só que, assim, é isso que você está falando. Não vai ter uma integração entre as pessoas que estão ali, cada um vai fazer o seu individualmente e assim, eu que trabalho com pessoas, né, na minha visão, na experiência que eu tenho, eu sei que negócios assim, eles podem até prosperar, mas eles prosperam de uma forma não muito agradável. Então, assim, quando você vai fazer uma nova contratação, você vai ter uma maior dificuldade de encontrar pessoas que realmente queiram ingressar na tua organização. Porque já vai ter as pessoas lá de dentro e outras pessoas que já saíram para falar, cara, quer entrar? Entra, mas eu tô te avisando, o negócio aí não é brincadeira, né? Então, depende muito desse posicionamento que a empresa ela quer se mostrar ali no mercado. Mas, lógico, não tem certo nem errado. Você quer ter essa postura mesmo agressiva de se lançar no mercado e tudo bem. Quem quiser, vem. Quem não quiser, para mim também tanto faz. Beleza, né? Mas vai muito aí da estratégia de mercado. Depende muito. Eu acho que um ponto legal, só para a gente passar para o próximo ponto, assim, é a transparência, né? De deixar isso claro, olha, aqui os nossos valores são esses. E, cara, se resultado for um dos valores, tá ok. É o valor da empresa. Aqui a galera trabalha por resultados, vai ter pessoas que não estão lá para fazer amizade, né? Que não estão querendo resultado e todo mundo vai de uma forma muito intensa e tá ok. O problema que eu acho quando não está alinhado isso. E aí acaba a gente indo para a próxima etapa, né, o Aline? Poxa,
como é que eu atraio o candidato certo, né? Eu venho e faço sei lá, faço um descritivo falando que a minha empresa é fantástica, falando que é o melhor lugar para trabalhar. Como é que eu atraio esse candidato e, claro, né, como é que eu sustento isso depois? Então, tem uma grande diferença quando a gente fala de proposta de valor e da cultura organizacional propriamente dita. Então, isso que você falou de ser transparente é muito importante nesse processo de contratação. Porque muitas empresas, elas colocam uma proposta de valor extremamente atraente, como você falou, extremamente floreada, e de cinema, de comercial de margarina, né, que você se vê ali nas nuvens, uma coisa maravilhosa. Mas quando esse profissional efetivamente entra para trabalhar nessa organização, ele se depara com um ambiente totalmente caótico. Então, é muito importante que lá nos seus valores e lá na historinha da empresa, você realmente seja verdadeiro com o que acontece ali dentro. Eu sei que isso é muito difícil de acontecer, porque a grande maioria das empresas, elas fazem todo um teatro na proposta de valor, né? Na hora lá que ela vai colocar o descritivo de vaga. E tem muitas empresas também que terceirizam esse processo de seleção. Então, o hunter ou o recrutador terceirizado que vai fazer esse processo, não, aqui, vixe, é uma empresa maravilhosa, aqui tem benefícios maravilhosos, as pessoas são maravilhosas. E aí, quando você entra, vem toda a questão que a gente já conversou aqui, da frustração, do burnout, da rotatividade, a pessoa não aguenta muito tempo ali dentro, né? E aí, quando a gente fala de como atrair o candidato certo, então já começa por aí. Então, quando for organizar esse descritivo e tudo mais, se deixar muito claro ali, a gente é extremamente focado em metas, nós realmente cobramos aqui resultados quantitativos, a gente espera realmente que esse profissional tenha um perfil mais agressivo de vendas, que ele traga resultados para essa organização. Então, você tem que colocar isso já de pronto para que essas pessoas elas entendam onde é que elas estão ingressando. Por quê? Porque elas entendendo onde elas estão entrando, não vai ter esse risco delas se frustrarem depois, porque elas sabem onde elas estão entrando. Agora, se você coloca um negócio todo ursinhos carinhosos no descritivo de vaga e a pessoa entra lá e é o filme dos Jogos Mortais, cara, aí realmente... Count Six. Round Six, né, que tem a bonequinha lá que vai atirar, aí é muito difícil. Então, quando a gente fala de atração de talentos, então você tem que ser muito transparente quanto à tua cultura efetiva. Não a proposta de valor bonitinha, mas o que realmente é praticado ali dentro. Mas eu sei que isso é muito difícil de acontecer, ainda mais em vendas. E eu, Aline, então deixa eu te fazer uma pergunta. E nesse descritivo eu coloco quanto que eu vou pagar nessa vaga ou eu coloco a combinar? Cara, assim, esse negócio a combinar, eu acho um absurdo sem tamanho. Porque, assim, quando você monta um descritivo, você tá ali, mostra a sua vaga, o que você quer de qualificação, tem tudo bonitinho ali, né? As atribuições que a pessoa vai fazer e tudo mais. Esse profissional, ele quer saber quanto é que ele vai ganhar. Então, o mínimo que essa empresa ela pode fazer é colocar ali a média de mercado. Então, pode ser, isso é muito comum na área de vendas, né? Você oferecer, por exemplo, dependendo do cargo, é claro, um salário mínimo ali, um salário base, né, do cargo que você está ofertando, mais as variáveis. Então, tem comissão e tudo mais. Lógico, a variável não tem como você prever, porque vai muito da performance do profissional. Mas esse salário base, você tem que deixar muito claro para o profissional, olha, você vai ganhar o valor aqui que a gente está te oferecendo de remuneração é esse daqui. Quando você coloca também uma faixa salarial, você pode ganhar de 2 a 3 mil reais. Aí a pessoa fica naquele limbo, tá? 2 a 3 mil reais, mas qual é o salário mesmo que eu vou receber aqui? Então a pessoa não sabe. A mesma coisa com empresa confidencial, com cargo confidencial, de agente 007, que você não sabe bulhufas do que você vai fazer. Tem muita gente que coloca ali no descritivo, coloca algumas coisas, alguns pontos,
E aí depois coloca assim, pode ser que essa pessoa venha fazer outras atividades que sejam demandadas. Gente, isso também é um absurdo. Porque aí a gente está falando já de desvio de função, a gente está falando já de sobrecarga de trabalho, né? Então, quando você for anunciar uma vaga, empresa, né, gestor, preste muita atenção como que você está organizando esse descritivo de forma que ele fique o mais transparente possível para os candidatos, e essa é uma reclamação que eu vejo bastante. As pessoas reclamam muito. Ah, mas estão perguntando a minha pretensão salarial. Cara, eu pretendo ganhar R$1 milhão. Você vai me pagar? Qual é a minha pretensão salarial? Né? Então, a empresa ela tem que ser muito correta nesse sentido. Não, eu te pago isso aqui. Eu te pago 1.200 mais a comissão variável das suas vendas. Eu te pago 1.500 mais a PLR, mais o benefício X, benefício Y e tal. Mas isso precisa estar expresso nesse descritivo. Por quê? Porque o processo seletivo ele é uma via de mão dupla. A empresa ela escolhe o profissional e, consequentemente, o profissional ele também escolhe a empresa. Então, quanto mais claro isso estiver para esse profissional, melhor, tanto para a organização quanto para o próprio profissional, né? Porque isso fortalece a marca empregadora e esse profissional, e assim, a chance de você ter problema mental ou problema de sobrecarga, problema com processos, né, processos trabalhistas e tudo mais, vai ser bem menor, porque você está deixando ali muito claro como, de fato, você trabalha na sua empresa específica. Maravilha. E é a porta de entrada, né? Começou errado, a tendência de no final também dar errado é muito grande, né? Então, dicas aí, tá, da Aline, importantes para que você já comece o processo seletivo certo. Então, vamos para nosso quadro A Voz do Povo, é a voz de Deus. Poxa, tem aqui, acho que sua mãe está participando, tá? Mãe, beijo, eu já ia mandar beijo para ela. Mãe, que legal. Beijo, tô na Globo, ou não, tô não, mas estamos no LinkedIn dos meninos, eles são famosos. Na Globo em breve, logo mais na Globo. Deixa eu só colocar um comentário legal da sua xará aqui, Aline. Detalhe muito importante, o tal do teatro na descrição da vaga. Recentemente tive que, junto com o time de RH, descrever uma vaga e me senti desconfortável, pois não era metade que estava sendo divulgado. É complicado, assim. E tem bastante, sabe? Tem bastante. Então, às vezes, você coloca ali no descritivo umas 5 coisinhas ali que você fala que vai ser a atribuição do profissional. Quando essa criatura chega para trabalhar, o negócio é tipo Bombril, é 1.001 utilidades. Então, ele tem que eu fui só contando uma história, uma vez eu fui num restaurante, e aí tinha um rapaz que ele trabalhava na recepção, ele atendia na mesa, ele fechava a conta, e ele trabalhava também lá de preparar o lanche. E aí eu falei com meu marido, gente, como é que pode, né? Será que ele ganha para todas essas atribuições que ele está fazendo aqui? Então, ele se transformava em 1.000 para fazer aquilo dali. E muitas vezes acontece também com um profissional, não só de vendas, né? Mas com outras áreas, essa pessoa ela tem que se transformar ali em 1.000 para trabalhar num ambiente que muitas vezes é hostil, e enfim. E aí essa pessoa tem que exercer essas 1.001 tarefas. Eu já fui claro com um candidato dentro de um processo seletivo, de falar com ele exatamente qual era o objetivo que ele ia enfrentar. Eu falei assim, olha, esse perfil de cliente ele não é fácil, a gente não está batendo meta, a gente está com um cliente que ele está se comportando dessa maneira, vai melhorar, vai para uma questão sazonal, mas no momento a gente está tendo muita dificuldade, e eu estava ali, né, à frente da gestão, então então você está falando que você não está conseguindo realizar o trabalho. Poxa, a gente estava com dificuldades reais, a gente precisa ser claro. Até porque o candidato trouxe, olha, a minha taxa de fechamento era de tanto para tanto. Eu falei, olha, você não vai conseguir essa taxa aqui. Vou ser bem sincero com você, porque a gente tem dados históricos, você não vai conseguir essa taxa de sucesso aqui. E aí, você vai se frustrar? Então, eu já estou te trazendo isso aqui antes, na entrevista. Não, aceita o desafio. Olha, o cargo que você vai pegar aqui agora é de SDR, não de closer.
Você vai pegar um volume muito maior. E aí, você vai conseguir ter inteligência emocional para receber tanto não? Então, deixar isso claro. Eu sempre gostei de abrir isso, até porque se esse cara ficou, beleza. Não, é isso mesmo, eu quero. Então, poxa, tá tudo claro, você está entendendo onde você está entrando. Uma outra coisa bem bacana de se fazer na hora da entrevista ali, do processo seletivo, é uma entrevista por competências. E aí, essa entrevista, o que você faz? Você traz cases reais e aí você joga essa pergunta para o candidato. E aí, se essa pessoa ela não tiver passado por essa situação, ela possivelmente ela não vai conseguir te responder. E isso elimina grande parte dos candidatos que falam que têm inteligência emocional, que fazem, acontecem. Só que quando você joga um caso real e essa pessoa ela não consegue responder, ela não consegue responder o case, como é que ela sairia, ou o que ela fez para resolver tal situação, você já sabe que essa pessoa ela nunca passou por isso, então talvez ela esteja um pouco verde, digamos assim, para assumir tal posição. Então é muito interessante a entrevista por competências, que você traz perguntas bem estratégicas de coisas que acontecem mesmo na organização, e aí você consegue extrair desse candidato o que ele fez, né? Se ele já passou por isso, qual a atitude que ele tomou, qual foi a estratégia que ele teve ali para lidar com a situação específica. Então é bem bacana trazer, principalmente na área de vendas, essa entrevista por competências, é bem bacana. O que nem sempre vai ser excludente, mas fica claro. Eu procuro fazer bastante isso porque eu apoio muito na consultoria, eu apoio muito o processo seletivo. Muito, muito. Eu participo ativamente de todos eles. E eu gosto muito dessa linha e deixar muito claro, vamos então fazer uma experiência, tá claro para você, tá claro para a empresa? Papo reto, jogo aberto com os dois lados, né? E mudando um pouquinho de assunto, tem uma pergunta interessante do Thiago Luz, porque nós que somos do LinkedIn, gostei do teu alô, bem amigos do LinkedIn, como é que é? Olá, bem amigos do LinkedIn, tipo o Galvão Olá, Bueno, bem Aline amigos do Bueno. LinkedIn, Aline Bueno, a irmã mais nova do Galvão Bueno, aproveita o bordão. Então, e o etarismo, a gente vê muita gente no LinkedIn falando. Quis fazer essa brincadeira com o LinkedIn, porque praticamente todos os dias tem alguém falando, se posicionando sobre o etarismo, né? Hoje tenho 57 anos e me sinto rejeitado pelo mercado de trabalho. Como fazer para ser aceito? Como um profissional de 57 anos que dá esse testemunho, esse desabafo, se torna interessante para que o RH o inclua nos processos seletivos para que os líderes de vendas chamem para as entrevistas? O etarismo é real, né? Então, assim, já me deparei com algumas empresas que me procuraram, por exemplo, para fazer hunting e falaram para mim, olha, Aline, aqui a gente admite profissionais até 35 anos. Passou dessa faixa etária, a gente não admite mais, e lógico que eu não aceitei conduzir o processo. Eu falei, então, se vocês trabalham dessa forma, eu não trabalho. Então, eu vou deixar vocês conduzam o processo conforme vocês querem, porque eu não compactuo com esse tipo de coisa. Porque, assim, como ele falou, um profissional de 57 anos, você imagina a bagagem que essa pessoa não tem, de experiência, de tudo que ela já vivenciou e do tanto que ela pode compartilhar com os profissionais mais jovens, né? Então, essa questão geracional, ela é muito rica dentro de um ambiente corporativo. Então, você imagina você misturar ali gerações mais novas com essas gerações mais antigas, e aí fazer isso realmente ser um boom assim de resultado, né? Porque aí vem a voz da experiência com pessoas que estão ingressando agora, que também têm experiência nessa questão de tecnologia, de tendência e tudo mais. Você imagina o tanto que essa troca ela pode ser rica nesse ambiente, né? E quando a gente fala de talvez tentar desmistificar isso um pouco e tentar melhorar esse cenário, né? Se realmente essa empresa ela tiver esse interesse de furar essa bolha, de conceder oportunidades,
são processos seletivos intencionais. Então, assim, vou promover um processo seletivo aqui para profissionais 50 mais. Vou promover um processo seletivo aqui para pessoas, para mães, como eu já vi também. Né? Eu já sofri preconceito no mercado de trabalho por ser mãe. Então, eu observo também que muitas mulheres falam disso, dessa preocupação de vai participar de um processo e ter perguntas excludentes com relação à maternidade, e o mesmo acontece com relação à idade. Né? Às vezes pergunta, tá, mas quantos anos você tem? E aí acabou ali o processo seletivo para essa pessoa. Infelizmente, isso é muito real, né? Mas só que a gente não pode generalizar. Tem empresas também que, justamente por ter essa intencionalidade de ampliar as oportunidades, elas promovem processos seletivos mais inclusivos. Então, é muito importante que quando você olha para a tua pluralidade, né, para o teu corpo organizacional, e você vê que está faltando intencionalidade, então, nossa, eu gostaria que tivesse mais profissionais aqui maduros, mais profissionais 50 mais e tudo mais. Então, promova um processo seletivo assim, gente, tenho aqui 10 vagas para profissionais com mais de 50 anos. Então, você vai ver a quantidade de profissionais fantásticos que vão surgir, assim, com muita força de vontade de fazer acontecer, né? Então, essa é uma atitude que ela pode ser praticada para realmente sair dessa questão, porque, gente, eu escuto, vejo todos os dias falando disso. Nossa, mas eu fui participar de um processo, só tinha pessoas ali de 30 anos, 30 a 40 anos. Né? Hoje até 40 anos está sendo discriminado no mercado de trabalho. Então, assim, isso é um absurdo, né? Então, as empresas, elas precisam abrir cada vez mais esse olhar de trabalhar com diferentes tipos de públicos ali nessa organização para justamente gerar essa riqueza aí de valores e essa riqueza de trocas desse ambiente corporativo, tá? Então, Tiago, realmente existe, tá? O etarismo ele é real, ele existe mesmo no mercado de trabalho, só que a gente não pode generalizar. Então, você tem que continuar se especializando, você tem que continuar se atualizando, se candidatando para as oportunidades e mostrando o valor que você tem, mostrando a bagagem que você tem, né? Estudando o descritivo de vaga dessa oportunidade para você sair muito bem nesse processo seletivo, traga os seus resultados para essa entrevista, né? Se você tiver dados ali que embasem os seus argumentos, traga também, porque isso é fundamental hoje em dia, né? Então, assim, existe seguir empresas, seguir no LinkedIn. Não fique triste por isso, porque não é uma coisa geral. Não são todas as empresas que fazem isso. Isso é fato. Seguir as empresas que ele se interessa, olhar as pessoas. Essa empresa, tem várias fotinhos aqui que aparentemente as pessoas têm a minha faixa etária. Então, acho que é uma empresa que tem uma mente já mais moderna, né? Deveria ser uma prática, mas a Aline foi transparente, tem que ser. A gente sabe que isso é um processo de evolução, essa mentalidade, para nós termos um grupo heterogêneo e trocarmos essa experiência, né? A experiência da idade dos anos de trabalho do mundo offline com a experiência do mais jovem no mundo online, que cresceu no online e entrou no mercado de trabalho online. Ele tem menos tempo de mundo corporativo, mas ele tem mais experiência no online, e essa troca é muito legal. Felipão, eu acho bacana... Vamos dar prosseguimento, que assim, só fazer um comentário aqui, porque esse assunto é muito sério, né? E poucas vezes a gente toca nesse assunto, né? Como se fosse assim, a gente vê no LinkedIn as postagens, mas as pessoas falam um pouco, né? Primeiro, se você pegar as cabeças pensantes aí da história, no momento que elas tiveram, né, as suas teorias bombando, tiveram seus grandes estudos, essas pessoas estavam com mais de 50 anos. Né? Então, assim, eu vou citar o Freud, né? O Freud começou tarde a escrever sobre a psicanálise. Poxa, com 50 anos ele estava bombando. Você tem Einstein, você tem vários caras que estavam no auge quando estava nessa idade. Então, é bizarro você pegar uma pessoa nessa idade e falar assim, poxa, essa pessoa está ultrapassada.
Tem algumas empresas, a gente estava num grupo de WhatsApp que eu tenho de vendedores, que estavam contratando vendedores acima de 50, estavam tendo muito bom resultado. Tanto nessa questão a questão do engajamento, as pessoas querendo aprender, com muita sede, principalmente porque tiveram oportunidade, e também na questão principalmente da tratativa, né, de conseguir passar confiança. Claro que não quer dizer que isso é uma questão só de idade, né? Você pode ter uma pessoa que não consegue, com uma idade, não consegue passar transparência, confiança, etc. Não consegue gerar conexão. Uma pessoa mais jovem também, a pessoa consegue fazer isso. Mas a empatia que essas pessoas talvez vão criando, até com uma questão da idade ali. Então, e um outro ponto é ele colocar o que ele já fez no LinkedIn, é aparecer. Né? Acho que a questão da vitrine é fundamental. Então, não espere alguém te chamar para você contar, já conta antes no LinkedIn. Já vai lá, produza conteúdo, etc., para que as pessoas falem assim, poxa, eu gostei de você porque eu estou vendo que você é ativo. Diferente das outras, né, dos concorrentes que não estão aqui postando, que não estão engajando, você está. Então, você tem um valor diferente. Então, são coisas legais. A Viviane colocou, penso que outro fator desse descarte de profissionais com muita experiência é o fato de se tornar caro para a empresa. Acaba contratando pessoas que aceitam salários menores, porém sem experiência nenhuma. Concordam? Um Às fator vezes aí. Não. Às vezes eles topam o mesmo ou até menos. É uma questão de quebrar paradigma mesmo. Eu queria ouvir a Aline como especialista em RH, mas a gente que está nesse mundo da consultoria e vem vivenciando o dia a dia, eu vejo que muitas vezes não é o caro. Muitas vezes não é, e muitas vezes também tem essa... É a crença mesmo, de achar... Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um colega meu que ele tem uma posição já de gerência, né? Só que no ambiente que ele está hoje, enfim, não é interessante, porque, enfim, tem algumas variáveis ali que não está dando certo. Não está dando certo com a cultura e tudo mais. E aí ele está participando de alguns processos seletivos para cargos abaixo do que ele tem. E assim, ele está tendo uma resistência dos RHs muito grandes. Por quê? Porque o pensamento do RH é o seguinte: poxa, ele tem esse cargo aqui, ele vai vir para a minha organização, ele vai ficar só um tempo, ele vai arrumar uma outra oportunidade com o cargo que efetivamente ele está, né, no nível que ele está hoje, e ele vai sair daqui. Então, assim, a mesma coisa acontece com a questão desses profissionais mais sêniores. Então, tem esse pensamento de que, nossa, então ele vai, essa pessoa que tem muita bagagem, então, para um cargo, talvez, de analista que eu estou oferecendo aqui, imagine o quanto de salário que essa pessoa não vai querer ganhar, assim, às vezes até antes de perguntar para essa pessoa, né? Ela subtende aquilo só pelo currículo. Isso acontece muitas vezes, né? Desse profissional que está conduzindo o processo, achar que aquele profissional ele vai querer ganhar um absurdo, ou pela grande experiência que ele tem, enfim, não vai ser interessante aquela oportunidade, e aí acaba descartando esse profissional. E é o que o Daniel falou. Muitas vezes ele está super disposto a aceitar o desafio porque ele só quer voltar para o mercado de trabalho. Então, às vezes, ele só quer trocar, ele só quer se recolocar em outra oportunidade. Mas, infelizmente, ainda tem essa mentalidade muito fechada de cargo, essa mentalidade muito fechada de conceder oportunidade para as pessoas. Às vezes, a pessoa só quer mudar também, gente, só quer mudar de ambiente, ela quer mudar efetivamente de hierarquia ali, ela não quer mais uma posição gerencial, ela quer uma posição menor e tá tudo bem, né? As pessoas mudam o tempo todo. Então, realmente tem que abrir mais essa mentalidade para você compreender em qual momento que essa pessoa está e acolher essa pessoa da melhor forma, né? Acabar de achar. Eu acho que esse profissional isso, acho que aquele outro aquilo, então é bem complicado. Eu já ouvi assim, esse cara é muito bom para essa vaga. Nossa. Eu já ouvi pessoa pegando currículo e falando assim, nossa, esse currículo aqui, não, esse cara é muito bom para essa vaga.
Então, e parece que a pergunta, parece que ele sabia qual era a próxima fotografia, né? Porque olha aí o exemplo. Tem um exemplo aí, né, do próprio filme, né? Ele só Robert De Niro aí. queria voltar, ele queria ajudar e não por grana, né? E o quanto de experiência ele emprestou para essa super CEO. Isso não é só filme, né? Esse tipo de profissional cheio de experiência e que tem uma situação financeira equilibrada e quer se sentir útil é uma realidade. Da mesma forma que também é uma realidade quem com essa idade precisa de um outro tipo de remuneração ainda para se manter. Tem de tudo, mas é importante estarmos abertos. Acho que esse é a síntese, né? Pessoal, vamos lá, porque essa live nossa, poxa, de uma hora com esses temas tão importantes, cara, nós vamos ter que conversar sobre isso, viu, ô Daniel? Porque, cara, a gente está trazendo temas muito legais, convidados incríveis, e uma hora passa muito rápido, né, pessoal? Mas aqui, Aline, me conta aí, então, tá? O que eu devo verificar, né, na entrevista? E já emenda aí, né? A entrevista de um vendedor, ela vai ser convencional, vai ser igual eu faço uma entrevista com uma pessoa de suporte, uma pessoa de RH, não sei, um programador. Me conta aí um pouco. Assim, geralmente a posição de vendas, ela tem realmente esse apelo mais para resultados, né? Então, quando há essa condução dessa entrevista, desse processo seletivo a um candidato, né, nessa posição de vendas, é muito importante que se entenda a experiência que essa pessoa ela tem em vendas, dependendo do cargo, né? Se for um cargo mais sênior, então essa pessoa precisa entender um pouco mais desse processo de vendas. Se for um cargo mais júnior, talvez nem tanto, tem empresas que até gostam que a pessoa não tenha experiência, moldar ali durante o processo. Então, a gente precisa entender também qual é a realidade dessa organização e o tipo de profissional que ela busca. Então, assim, nessa condução isso tem que ser levado em conta, né? A experiência ou não nessa área propriamente dita, qual a abordagem que essa pessoa utiliza também ali na sua forma de comunicar, porque na hora da entrevista você tem como avaliar a maneira como a pessoa ela conduz uma conversa, como é que ela vai responder ali as suas provocações, então você consegue entender um pouco mais do perfil dessa pessoa, e até a gente, né, vocês falaram aí sobre dominância e tal, e até um teste de perfil comportamental, que é o DISC, e ele é muito interessante para essa área de vendas, que você consegue entender qual é o perfil desse profissional, se ele é um profissional mais analítico, se ele é um profissional mais comunicativo, se ele é um profissional mais planejador, e aí você consegue entender qual a posição ali que ele mais se adequa, né? Dependendo do cargo ali que você tá ofertando. Numa posição de vendas também, essa pessoa ela precisa ter um norteamento muito bom de resolução de problemas, né? Porque pode acontecer N situações aí nessa tratativa com o cliente. Como é que essa pessoa gerencia os relacionamentos, como a gente falou aqui, de profissionais individualistas que só focam nos dados, né? Só focam nas metas, no resultado final. Então, a venda, como eu falei, é um processo. Então, precisa ter começo, meio e fim, e o pós-fim. Então, como é que essa pessoa ela se relaciona ali durante todo esse processo? Ela só efetua a venda e pronto, e acabou, e está tudo bem para a empresa, ou não? Eu, empresa, preciso de um profissional realmente que tenha todo esse tato com esse cliente. É importante também entender isso. O conhecimento do produto e do serviço que essa pessoa está ofertando, né? O quanto que esse profissional ele tem disposição para aprender sobre sobre o produto ou o serviço que ele vai ofertar para esse cliente, né? Como é que ele vai tratar disso. Então, também é importante compreender o perfil desse profissional, né? O nível de persistência desse profissional, de resiliência, como é que ele se adapta a situações. Enfim,
Então, são algumas variáveis, são algumas questões que são importantes de se analisar num profissional de vendas, porque é estratégico, né? São coisas estratégicas ali para o profissional que você está buscando. E como eu falei, depende muito do tipo de empresa e do tipo de profissional que essa empresa precisa para o seu processo de vendas, né? Cada empresa tem um processo específico. Então, precisa se entender isso para buscar o profissional que mais se adequa à tua posição, né? A posição que você está ofertando. Maravilha. Maravilha. A gente tem algumas práticas, né, que podem ser aplicadas, dinâmicas, né, o Aline e Daniel. Roleplay, a simulação de vendas. Você trouxe a questão do case, né, Aline? Poxa, traz um case real de uma situação que já aconteceu dentro da empresa. E vamos lá, cara, o que você faria? Como é que você conduziria essa abordagem? Como é que você interpretaria essa objeção? Então, tem pontos específicos pode levar, né, para dentro ali da entrevista, questões do dia a dia mais voltado para a área de vendas, né? Isso, você pode perguntar, né? Por exemplo, qual é a sua abordagem ao lidar com clientes em potencial? Como é que você identifica as necessidades desses clientes e como é que você adequa a sua estratégia de vendas para esse público específico? Como é que você se mantém atualizado sobre os produtos e serviços que você vai ofertar para poder fechar essa venda? Como é que você lida com as objeções que os clientes possam fazer a respeito do produto ali, do serviço que você está ofertando? Então, assim, são perguntas direcionadas, dependendo do que você quer extrair desse profissional, que você consegue obter uma resposta muito genuína desse profissional, de acordo com o que ele viveu, de acordo com o que ele tem de expertise, e que vai de encontro ao que efetivamente você está procurando ou não. E aí você sabe se aquele profissional ele é adequado ou não para aquele cargo específico que você está disponibilizando. Maravilha, maravilha. Então, olha, vamos para o próximo momento nosso aqui. Só vou ler um comentário muito interessante aqui do Alessandro, tá? Felipe, Daniel e Aline, sensacional. Estou nos Estados Unidos, olha, em torno de 2 anos. Então, a gente tem audiência. Agora você pode falar para sua mãe, Aline, que você está na Globo Internacional, não é só na Globo. Mamãe, estou na Globo Internacional. Olha que chique. Percebo que aqui as pessoas 40 mais são valorizadas, conforme a sua trajetória. É uma questão da meritocracia, né, e tudo mais. Ali tem CEOs aqui que iniciaram na linha de produção. Aqui é motivo de orgulho. No Brasil parece vergonhoso o engenheiro ter trabalhado na produção. Qual a opinião de vocês a este respeito? Deixa polêmica aí para vocês. É a diferença cultural, né, gente? Então, assim, você vê, Estados Unidos é um país desenvolvido, né? Um país que tem as pessoas até têm uma mentalidade realmente mais aberta para isso, valorizam a trajetória, né? Vê que a pessoa ali ela teve toda essa construção, né, de linha de produção e aí foi ascendendo ali. Então, isso realmente é um motivo de orgulho e deveria acontecer aqui também. Mas, infelizmente, né, na grande parte das organizações tem essa questão que ele está falando aí, né? Parece que é vergonhoso você falar que você tem um nível superior, por exemplo, e você está trabalhando num cargo abaixo ali do que seria ideal para a sua patente, digamos assim, né? Enfim, a gente ainda tem esse preconceito, a gente ainda tem essa mentalidade muito distoante do que as pessoas querem para a vida delas. Às vezes está tudo bem para aquela pessoa, está num cargo, um cargo inferior ao que ela já ocupou, só que aí vem esses julgamentos alheios, né? Vem essas opiniões de, poxa, caramba, mas você tem uma formação, você, né, tem todo um estudo, você vai se prestar a isso daqui, então é toda uma construção social, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido de entender que cada posição, cada trabalho tem o seu imenso valor, né? Então, isso não é demérito para ninguém, muito pelo contrário. É sinal que a pessoa está realmente ali disposta a assumir novos desafios, independente de hierarquia, independente de posição, enfim. Eu vejo dessa forma, né? Não sei você. A gente aqui cria um abismo entre a parte operacional e a
e a parte de gestão, né? Eu tenho conversado muito com algumas pessoas assim, poxa, será que está valendo tanto a pena cargo de gestão? Assim, né? A gente tem visto as pessoas adoecendo tanto, salários, às vezes, muitas vezes, nem tão distantes assim né, de um salário ainda ali operacional, e as pessoas levando trabalho para casa, trabalho infinito, porque agora você virou gestor, e às vezes fica numa questão muito mais da vaidade, né, que a gente tem essa questão talvez mais cultural de, nossa, gerente de tal lugar, diretor de tal lugar, e às vezes aquilo nem está compensando tanto. Estou até com a camisa aqui de startup, né, de um programa de aceleração que eu fui mentor. Reza a lenda que nos Estados Unidos eles perguntam quantas startups você quebrou antes de investir. Aqui pergunta qual que é seu case de sucesso. Então, são culturas diferentes. Então, poxa, eu quero saber onde que você errou, porque eu tenho certeza que se você errou lá, você não erra na minha. Você não vai errar com o meu dinheiro, porque você já errou isso. Agora, a pessoa que não errou, possivelmente ela pode errar. Então, acho que é o que você trouxe aí, né, Aline? Questão de cultura, eu não sei como é que o Daniel enxerga isso aí também. Eu concordo plenamente com a cultura, e até lendo novamente aqui o posicionamento do Felipe, né? Uma pergunta, uma explanação breve e uma pergunta, que ali muitos CEOs começaram na produção, começaram embaixo e têm orgulho, é que parece que as pessoas querem esconder um passado. E essa valorização da construção entra muito nessa cultura que a gente está falando aqui, e que a gente precisa resgatar. A empresa que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 13 anos, e o dono era diretor comercial, e o dono tinha 3 filhos, e o filho caçula falava assim: pai, eu quero trabalhar na empresa e eu quero ser chefe. Essa história tem mais ou menos uns 15 anos. E aí ele falava: legal que você queira trabalhar, eu vou ver lá na produção se tem alguma vaga. Não, eu quero ser chefe. Não, os meus gestores têm anos de experiência, começaram de baixo, então vai ser, se você tiver vontade mesmo, eu vou ficar muito feliz, mas você vai começar de baixo, você vai entender como funciona, você vai passar pelos departamentos, se você tiver perfil lá na frente e for melhor do que quem está, isso é a exceção da exceção da exceção das regras, né? E realmente é uma mentalidade que a gente precisava ter aqui mais. Porque imagina que delícia você ser o CEO de uma empresa grande, tendo passado pela produção dela, conhecendo o chão de fábrica, conhecendo as dores da produção, conhecendo os detalhes, a construção de um produto que depois você vai vender para, como a gente fala muito em vendas, né, Felipão? Que você vai vender para resolver a dor de alguém. Os clientes internos também, né? A gente fala muito do cliente externo, mas a gente tem os clientes internos, né? Para quem que eu estou servindo internamente. E foi até tema da nossa live passada, né? O Red que Vende, né? Então, pessoal, vocês podem acessar lá, porque justamente um ponto que o Kleber trouxe, né? Poxa, fui subindo e eu sou um Red que consigo vender para o cliente final, né? O CEO da Stefanini, ele está ligado diretamente a conseguir destravar processos destravar pontos ali da venda que muitas vezes agarrou com algum determinado cliente. Então, é legal a gente ter esse tipo de depoimento, né? Para sair até um pouco do que a gente costuma ver o tempo inteiro, né? Que é algo que muitas vezes foge da valorização e foge do que deveria ser mais natural, né? Sim. Mas, exatamente. Pessoal, vou puxar aqui para o nosso próximo passo, que é, beleza, vendedor selecionado, e agora? Tá? E aí fica o desafio, Aline. Devo fazer um onboarding? Como é que funciona? Como é que você vê os onboards são feitos na área comercial? Eu preciso treinar, ele já veio pronto? Pô, fiz um processo seletivo. Esse cara tem que chegar já, né, arrasando os resultados, esse cara já tem que chegar sendo o vendedor estrela, ou não? Ele vai precisar passar por um treinamento. Conta para a gente como é que você enxerga esse momento, porque é só o começo, né, Aline?
É uma outra coisa também que a gente estava comentando antes da live, né? Esse jogar o profissional para ele se virar nos 30. E isso a gente vê muito na área de vendas, né? Então, sei lá, fiz um processo seletivo, tal, entrevistei, né? Poxa, o cara é bom, respondeu as minhas perguntas. E aí você simplesmente fala assim, ó, tá aqui, esse aqui é nosso portfólio de produtos, entrega um PDF na mão dele, e agora você estuda isso daí e pronto, aí você vai correr atrás. E principalmente a área de vendas, que é efetivamente quem traz o resultado assim, né, de linha de frente, deveria ter realmente uma integração com a equipe para conhecer a quem vai ter, quem vão ser seus colegas, quem vão ser seus pares, como é que você vai lidar ali em todo esse ecossistema, quais as ferramentas que você vai utilizar para executar o seu trabalho da melhor forma, quem é o seu gestor imediato, como é que funciona o processo de vendas aqui nessa organização, né? Como é que tem um briefing, um roteiro aqui para eu entender como é que vocês constroem isso daqui. E o que eu vejo da área comercial, infelizmente, é realmente esse jogar, né? Então, você vai, você lê esse documento, você entende mais ou menos ali, vai meio capenga, mas vai, né? E a pessoa acaba aprendendo ali no batidão. Mas o ideal... Toma o telefone, uma lista e vai ligar. Né? Muitas vezes. Isso, entrega uma lista, né? Ó, são essas pessoas aqui que você tem que vender, você se vira, você entende aí. Mas o ideal realmente é que essa pessoa ela compreenda como é que funciona na organização, como é que são os processos, o que ela vai precisar de ferramenta de trabalho. Tem gente que entra na empresa, nem o e-mail corporativo ela não tem acesso, porque ela já tem que começar a vender. Então, um negócio assim, eu já vi, gente, isso, sabe? Da pessoa ser jogada lá e, não tem tempo, não. Você vai atender aqui, tem essa lista, você tem que já oferecer o produto, depois a gente mexe com isso daí. E aí vem mais uma vez essa questão que a gente fala, né? Da frustração, da pessoa não se sentir valorizada, dela não conseguir produzir o tanto que ela poderia se realmente ela tivesse um processo estruturado de onboarding, de integração com os demais, de compreender todas as fases ali dos processos, o que acontece naquela organização, quem faz o quê, quais são os departamentos que existem aqui nesse ambiente, a quem eu posso recorrer, mas infelizmente eu vejo que essa área, ela ainda, lógico, tem algumas empresas maiores que elas têm toda uma estrutura, mas tem outras que não são tão estruturadas assim, e a pessoa se vê nesse momento de, poxa, agora eu vou para onde? Né? Eu estou fazendo isso daqui, mas depois disso, o que eu faço? Não tenho um plano de cargos e salários, né? Tem muita empresa que não tem. Então a pessoa entra ali como vendedor, tá, mas tem como eu ascender aqui, tem como eu subir para qual outro cargo que eu vou? O que eu posso buscar de melhoria aqui dentro? Quem eu posso consultar se eu tiver alguma dúvida, né? Então a pessoa fica totalmente jogada. Vocês que têm mais experiência, vocês podem falar melhor do que eu. Mas o que eu ouço de depoimentos dessa área, né, principalmente em pequenas e médias empresas, é meio que descaso com esses profissionais. Tem um ponto, viu, Daniel? E aí você pode trazer também aí várias experiências, né, que você já teve ao longo da sua jornada como consultor. Em alguns grupos que eu estou, por exemplo, de WhatsApp, eu estou em alguns grupos que tem uma galera que está dentro que estão dentro de empresas muito bem estruturadas, com uma preocupação com o comercial muito grande, com uma cultura de que se criar um comercial forte, com processo, com sales ops, com receita previsível, etc, etc, etc. Mas eu falo lá muitas vezes assim, e às vezes aparece alguma coisa e o pessoal fala assim, nossa, que absurdo, olha o tanto que isso aqui está atrasado, nossa, como é que o cara fez uma prospecção desse jeito, nossa, que porcaria, que lixo. Fala, galera, esse grupinho aqui não representa nem 0,1 do Brasil, tá? Das empresas do Brasil, porque vocês estão trabalhando com empresas que nasceram com DNA muito forte, já de startups se preocupar com comercial, e a gente tem empresas que não tiveram essa cultura, não tem que eu falo, até um conhecimento de como fazer uma estruturação ali de um comercial de uma maneira mais forte. Então,
quando a Aline está trazendo aí, poxa, a gente vê muitas empresas que jogam essas pessoas ali, que não tem um onboard, que realmente entregam uma lista, começa, poxa, agora já começa a produzir, já estou te pagando. Não tem o tempo de rampagem, não tem nenhuma visão desse tipo, de que a pessoa vai chegar, vai aprender, vai conhecer os processos. Às vezes tem uma pessoa do outro lado que fala assim, cara, isso não é uma realidade, a minha empresa não é assim. Mas a gente tem muita empresa no Brasil que não é de maldade. Tá? Que é interessante isso, o cara não faz de maldade, é porque ele não sabe. E aí, às vezes, ele contrata consultoria para falar assim, cara, estou vendo que eu estou no caminho errado. Quero buscar aqui um consultor, quero buscar uma consultoria, quero buscar um treinador que vai poder me dar um direcionamento, porque não, eu cheguei até aqui, mas agora eu preciso de outras pessoas que vão dar o próximo passo. Então, às vezes a gente está olhando só para dentro da nossa empresa e fala assim, não, isso não é uma realidade, ou a gente está olhando dentro da nossa empresa achando que todas as empresas também são assim. Não, a gente tem empresas fazendo coisas diferentes, empresas que querem fazer coisas diferentes e não conseguem, e aquelas que realmente não querem. Né? A gente se depara com essas, né? Fala assim, cara, não tenho que fazer isso, o cara está aqui, estou pagando salário, ele tem que pegar e vender, e papo reto, e beleza. E não tem essa de treinar, de plano de desenvolvimento individual, nada disso, né? É chegar e faca na caveira e pronto, né? É isso. Mas é bem por aí, né? É importante que tenha essa questão do cuidado nessa integração, de você acolher esse profissional, explicar como é que funciona tudo ali, justamente para ele se sentir parte daquilo dali, né? Porque muitas vezes chega ali, tenho que me virar, e aí? Então, meio que só mais um peãozinho aqui do xadrez, que, enfim, é mais uma peça rotativa, e se eu não performar, simplesmente eles me tiram daqui, né? E quando o profissional ele tem esse senso de descarte muito presente, ele não fica muito tempo nessa organização, então ele já procura uma outra que ele se sinta valorizado, que ele sinta que a sua qualidade de vida está preservada, né? Então a gente tem muitos desses casos também nas organizações. Beleza. Daniel, fica à vontade, meu cara, para você trazer sua experiência aí. Uma experiência prática, fazendo uma síntese do que vocês falaram, para não ser repetitivo, eu vou na objetividade nas consultorias quando isso acontece. Bolso. O que é mais caro? Nós falarmos a real e demorarmos um pouco mais para a escolha e para o onboarding, ou termos o turnover que temos hoje em vendas? E aí, normalmente, é quando dá para você mexer, criar o impacto, quebrar essas barreiras e ajudar a mudar cultura. Quando isso acontece, porque na prática acontece mesmo, a gente tem de tudo. E tem também esse perfil. E normalmente, na linha do tempo, não é saudável. E aí eu procuro mostrar a parte financeira, o quanto se perde muito mais do que se fizesse da forma certa. A gente tem, eu não tenho esse dado de cabeça, tá? Mas a MidTime fez um relatório ano passado, né? Trabalhando com startups, tá? Que normalmente tem uma cultura ali de valorização, né, do vendedor, de criar uma área de vendas, né, com mais solidez, vamos dizer assim. O número de turnover, né, geral nessas empresas é altíssimo. Altíssimo. Uhum. De tempo máximo de uma equipe dentro da empresa total de 6 meses, uma coisa nesse sentido. Assim. Claro que você tem empresas que conseguem manter ali uma equipe há mais tempo, mas é uma rotatividade gigante, gigante. E aí em vendas, só trazendo um ponto aqui, né, que é o que a gente leva nas consultorias. Um tempo médio de rampagem de um vendedor que acabou de chegar na empresa é de 3 meses. E nós estamos falando de um turnover de 6 meses. Então, metade do tempo seu vendedor está lá
começando a aprender o que fazer dentro da sua empresa, e a outra metade ele está efetivamente te levando resultado. Então, como fazer com que esse cara fique? Porque realmente contratar, treinar de novo, isso tudo vai fazendo com que você deixe dinheiro na mesa, né? Então, provocaçãozinha básica aí, porque quem não é da área de vendas, muitas vezes pode achar que o turnover não é tão grande assim. O turnover na área de vendas é muito, mas muito grande mesmo. Pessoal, muitas perguntas legais, muitas participações. É difícil colocar todo mundo aqui. Poxa, Leandro trouxe da matriz dos fios da Marinha, que ele queria mandar aqui, ó, a imagem aqui para a gente. Depois dá um jeito de passar isso para a gente, viu, Leandro? Que aí a gente faz uma postagem, alguma coisa nesse sentido. Muito legal. Porque, poxa, Boa, muita gente, né? A Flávia falando que é de Tuiutaba, o Gorete chegou aqui mais no final, que bom que você está aqui, viu, Gorete? O Ismael falou, poxa, conteúdo de milhões. Legal demais, Ismael. Que bom que a gente está conseguindo trazer esse tipo de conteúdo provocativo, e o objetivo é esse, né? A gente não ficar sempre repetindo as mesmas coisas. A gente vai entrar em assuntos polêmicos, quando eles surgirem, a gente não vai fugir, né, do assunto, não. A gente vai realmente trazer ele para cá. O exemplo da Deise foi muito legal também, da empresa que em 3 anos mudou 7 vezes de gerente. A gente consegue ler todos, mas tem dias como hoje, que a Aline tem muita experiência em RH, tem muitos seguidores, tem muito conteúdo, então tem bastante pergunta. Tinha que ser um programa inteiro, a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que a gente vai ter que fazer, tá, Daniel? Vamos pensar para os próximos, entre aí o Natal Réveillon, a gente fazer um dia que só as pessoas irem fazendo perguntas e a gente respondendo perguntas, né? Porque elas aparecem e é legal. As pessoas querem também trazer o depoimento delas, não só fazer perguntas, mas contribuir. A gente cresce muito com isso também. E é muito legal porque a gente consegue ver tudo, né? Mas nem sempre dá para colocar na tela e colocar para o convidado. Mas é excelente, gente. Muito obrigado pela interação. Acho que independente disso, né, Filipão, essa interação, esse interesse nos deixa muito felizes, muito orgulhosos de estar proporcionando isso, de ter esse engajamento, essa troca, deixa a gente bastante feliz mesmo. Valeu, pessoal. E aí eu quero trazer esse momento aqui para a gente fechar, viu, Aline? Momento, tire as crianças da sala, conta sim para a gente. Pelo amor de Deus, pessoal, se vocês abrirem um processo seletivo, não faça isso e não faça aquilo. Conta para a gente aí, Aline, quais são as maiores atrocidades de deixar todo mundo arrepiado quando a gente fala de processo seletivo. Fazer pergunta discriminatória de qualquer cunho, isso é um absurdo, pergunta muito pessoal, né, de querer saber qual o seu status de civil, se você tem filho, o que você faz com seus filhos quando você vai trabalhar, com o que você deixa. Enfim, essas são perguntas que só dizem respeito ao profissional. Então, assim, o que ele vai fazer da vida pessoal dele não interessa para a vaga pleiteada, né? Então, no processo seletivo, o que o recrutador ele precisa saber é com relação às competências desse profissional. O que ele faz ou não da vida pessoal dele não diz respeito na seletiva, né? Perguntas também muito descabidas, como qual o seu signo, qual o animal que você gostaria de ser e por quê. O que mais que é pergunta? Essa não é importante, não, Aline. Por exemplo, assim, poxa, mas se eu quiser ser um leão, e aí que significa tal coisa? Ai, gente, pelo amor de Deus. Então quer dizer que se eu falar que eu quero ser um ornitorrinco, estou errada. Então, só deve ser é um negócio assim que não dá para entender. É igual signo. Eu já escutei de uma pessoa falando que ela foi perguntada do signo, ela falou lá, e aí a pessoa lá que estava conduzindo o processo falou, poxa, mas segundo o mapa astral, essa pessoa desse signo não dá muito certo, não sei o que. Gente, assim, é um negócio totalmente
sei lá, eu não sei nem descrever, né? Então, são algumas coisas, assim, muito absurdas que você não consegue nem conceber num processo seletivo. Então, não faça isso, né? De você conduzir um processo dessa forma, com discriminação ou com muito viés, né? Tem recrutador que já vai com meio que um perfil traçado ali na cabeça dele. Ou então o gestor, quando vai conduzir também a parte dele lá da entrevista, ele já vai com um perfil específico. E muitas vezes o RH, quando a empresa tem um RH, conduz todo o processo, tudo certinho. Quando chega na parte do gestor, ele olha para o candidato, não fui com a cara dele. Não gostei. Então, às vezes, aquele candidato ele passou por todos os processos de fit cultural, de teste comportamental, já está ali na fase final, e o gestor nega porque, meu santo não bateu com o santo fulano, não gostei da cara dele. Apesar dele ter todas as atribuições hard, soft skills são necessárias para a posição. Então, tem muito disso também, essa questão do viés, né? Então, evitar isso ao máximo, ser o mais imparcial possível em processos seletivos. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta, um ponto interessante. Vamos lá. Você tem toda uma estratégia ali que o Recursos Humanos faz para poder tocar esse processo seletivo. Você falou, análise de perfil comportamental, fit cultural e tudo mais. E aí o RH entrega tudo, né? Entrega esse candidato dentro da ciência que a gente tem ali da psicologia, da parte de recursos humanos, do estudo dos comportamentos, e entrega para o gestor. E ele decide. Né? E aí ele vai lá e faz essa pergunta assim, cara, que signo que você é? Não, porque o Cavaleiro de Peixes, quando eu vi, ele não era... O cara viu o Cavaleiro do Zodíaco, não gostava do Cavaleiro de Peixes, e ele não contrata o cara. Como é que funciona o que pode ser feito para minimizar, vamos dizer assim, esse tipo de contraste? Porque o gestor ele tem que conhecer do processo seletivo, ele tem que conhecer de como executar um bom processo seletivo, está alinhado com esse recursos humanos. Esse recursos humanos ele tem um poder sobre esse gestor, caso ele comece a cometer esse tipo de chamar de atrocidade ali no processo seletivo, né? De simplesmente falar assim, cara, não fica sua cara, eu queria uma pessoa loura, não queria uma pessoa de cabelo escuro. Uhum. Como é que funciona isso aí? Porque, poxa, se no final das contas o gestor bate e fala assim, poxa, o recursos humanos é meu fornecedor, eu estou contratando recursos humanos aqui dentro da empresa para poder me entregar esse candidato, e eu decido com quem que eu quero trabalhar. Explica um pouquinho isso aí, Aline. Então, assim, fundamental que tenha o alinhamento da liderança com recursos humanos para que efetivamente esse setor de gestão de pessoas ele seja estratégico. Porque não adianta nada você contratar profissionais especializados para conduzir seletivas, treinamento e desenvolvimento e tudo mais, se no final das contas é só a sua palavra que basta. É você que decide, ponto. Né? Meio que o RH está ali para cumprir tabela. Eu tenho um setor de RH aqui, mas no final das contas quem manda sou eu. Então é muito importante que essa liderança ela compreenda todo o processo de recursos humanos, tudo que acontece ali. E por que isso? Justamente para esses líderes, esses gestores que estão ali, eles entendam como é que é feito o processo e a importância de ser feito todo esse processo para o sucesso da efetivação da vaga, né? Então, quando a gente olha para um processo seletivo e para toda a jornada do colaborador, esse líder ele tem que estar em consonância ali com o setor de recursos humanos, fazendo os acompanhamentos, dando os feedbacks que são necessários durante toda essa jornada. No processo de contratação, ele entender o que foi feito ali durante esse processo para esse candidato ele ser encaminhado para a etapa final, que é a entrevista com o gestor, e esse gestor depois se reunir com esse RH e ali ter o relatóriozinho dele para bater com esse RH, olha, tem esse ponto e esse ponto aqui, que eu concordo com você, mas eu acho que nesse ponto não. Então, assim, tem que ter um alinhamento de liderança e de recursos humanos, porque fica essa questão, né, que você trouxe. Fica o RH ali
de ostentação, digamos assim, mas no final das contas, se o gestor não for com a cara do fulano, né? Igual você falou, quero um loiro, não quero uma pessoa de cabelo preto, não, eu quero uma pessoa mais alta, não quero uma pessoa baixinha. Então, não vai fazer sentido nenhum, né? Então, esse alinhamento ele é primordial em toda essa etapa aí de employee experience, né? De experiência do colaborador. E a gente já está indo para 1h30 de live, hein, gente? Nós vamos encerrar Nós vamos agora. tomar um puxão de orelha da nossa audiência. Mas o pessoal foi muito participativo, né? Isso é muito bom. Foi demais, foi muito legal. Pessoal, agradecer, tá, Aline? Se você quiser deixar a frase da semana para a galera aí, é só para encerrar com chave de ouro, fica à vontade. Deixa. Então, para a gente encerrar, tem 2 frases que eu levo para a minha vida. A primeira delas, que a simplicidade é o último grau de sofisticação, e isso aí eu levo para todas as esferas da minha vida, eu acredito muito nisso. E a outra frase que me impactou e me impacta sempre no decorrer aí da minha jornada, é que a negatividade, essa frase é do Caio Carneiro, a negatividade é igual areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. Então, quando a gente tem um problema, a gente tem uma situação, a gente tem que procurar sempre o resultado, sempre procurar resolver. Se não ficar só se lamentando, né, procurando entender os motivos, você não sai daquele ponto ali. Por isso que quanto mais você reclama, mais você afunda. Então, o ideal não é criar um mundo de poliana, não é criar uma positividade tóxica, mas você entender que aquela situação ela não deu certo por algum motivo, e você descobrindo esse motivo, você consegue resolver e consegue seguir em frente. Maravilha, maravilha. Sensacional. Olha, Clebão, que participou aqui semana passada, está aqui. Olha, ele estava sentado aí, né, no palco na semana passada e está aqui acompanhando a gente. Valeu, Clebão. Vamos fazer aí o segundo momento. Alessandra, agradecendo a dedicação. Nossa, a Carmen, perfeito. Só rapidinho complementar o Alessandro. Parece que ele conhece bem a gente, né? Paixão pelo que fazem, busca por contribuir, propósito. Ele definiu o que é o Papo em Vendas, quem é a Aline. Verdade. Bacana, viu, Alessandro? Sensacional, Alessandro, porque muito isso. Muito adorei. Isso. Freud explica, processo identificatório. Já consegue perceber isso. Pessoal, obrigado, né? Ô, Daniel, fecha você hoje, cara. Fecha você. Já falei muito, então o Daniel vai fechar aí pra gente. Cara. Boa. Não, depois dessas frases de impacto da Aline, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Vire a chave, diga sim e seja diferente. Maravilha. Pessoal, boa noite a todos. Até quarta-feira que vem. A gente vai lançar aí nas redes o que a gente vai trazer para a semana que vem, né? A gente vai pensar hoje aqui com tanta participação para a gente fazer algo mais interativo, porque, cara, uma hora... bem legal sobre vendas também, mas vamos ver se a gente... bota uma dinâmica que a galera participe mais. Vamos trabalhar nos bastidores aí, né, Filipão? Vamos. Até porque a gente tem um momento aí que fica mais difícil de trazer os convidados, né? Entre Natal e Réveillon e primeira semana de janeiro, e aí a gente pode criar um momento aí para a gente refletir até sobre as lives que já tiveram. A gente traz alguns momentos polêmicos e bota a galera aqui para opinar e botar fogo no parquinho. Pessoal, semana que vem boa noite. Convidado, mas as outras 2 próximas, a última do ano e a primeira, a gente pode aproveitar para trocar toda essa ideia, né? Verdade. E depois a gente volta com os convidados. Perfeito. Aline, brigadão, tá? Obrigada, meninos. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, ótima noite. Até quarta-feira que vem. Abraço. Até quarta que vem. Tchau.